Fala, galerinha do meu coração! E aí, tudo tranquilo? Então, professor Vitor Souza dando início à aula de razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Essa aula vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, Vitanos Matemática. Então, vamos dar início à aula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é relembrar alguns nomes, tá? Que nós vimos lá no triângulo retângulo. Aqui, todo triângulo vai ser retângulo. Então, vai ter esse símbolozinho aqui, ó, de ângulo de 90 graus. O lado AC, que é esse lado aqui, ó, tá? Ele está do lado do ângulo de 90 graus, então ele se chama cateto, tá? Só para a gente relembrar. Então, o lado AC é um cateto, tá? O lado BC, que é esse lado aqui, ó, ele também é um cateto, tá? Então, o lado BC é chamado de cateto. E o lado BA, que está de frente para o símbolo de 90 graus, que é esse lado aqui, ó, tá? A gente vai chamar ele de hipotenusa. É importante a gente lembrar esses nomes, porque eles vão fazer parte das nossas razões trigonométricas, tá? Então, o lado BA se chama hipotenusa. Ok? Observação aqui, ó. Os catetos possuem nomes específicos de acordo com o ângulo utilizado como referencial. Então, eu tenho dois catetos, só que eles vão ter um nome complementar para diferenciar um do outro de acordo com a posição desses ângulos aqui, alfa e beta, tá? Do ângulo azul e do ângulo vermelho. Agora, a gente vai ver qual é essa diferenciação de acordo com o ângulo. Então, nosso objetivo agora é identificar um nome específico de cateto, tomando como referencial o ângulo alfa. Ou seja, o ângulo alfa é esse ângulo vermelho aqui, ó, tá? Eu vou imaginar que eu estou aqui dentro desse ângulo vermelho. Então, eu já sei que o BC, a gente viu anteriormente, que ele é um dos catetos. E aí eu tenho dois catetos. Eles podem ser o cateto oposto ou podem ser o adjacente. Como que eu vou saber se esse cateto aqui, de B até C, é o oposto ou adjacente? Minha referência é o alfa. Ele está de frente para o ângulo alfa. Então, ele é o cateto oposto. O cateto que está de frente para o ângulo, ele é o cateto oposto. Isso, eu estou imaginando que eu estou em cima desse ângulo vermelho aqui, tá? Ele é o meu ponto de referência. E o cateto AC, que é esse cateto aqui, ó, do lado dele, tá? Esse cateto que está do ladinho do meu ângulo vermelho, do meu ângulo alfa, a gente vai chamar de cateto adjacente, tá? A ideia de adjacente é a ideia de estar ao lado, tá? É o meu cateto adjacente. De frente para ele, oposto, tá? Do lado dele, adjacente. E do B até o A não muda, continua sendo a hipotenusa. Por que é hipotenusa? Porque está de frente para o ângulo de 90 graus. Agora nós iremos tomar como referencial o ângulo beta, que é esse ângulo azul aqui, tá? Eu vou imaginar que eu estou em cima desse ângulo azul aqui. Continuo tendo os mesmos dois catetos. BC é um cateto e AC é outro cateto. Agora observe o seguinte. O lado BC, ele não está de frente para o ângulo beta. Ele está do lado do ângulo beta. Então, ele não é oposto, ele é adjacente. Tá? Então, o BC, ele é cateto adjacente, porque ele está do lado do beta. E o AC? O AC ele está de frente, tá?
para o ângulo beta. Então, ele é o cateto oposto. Tá? Então, ele é cateto oposto. E o AB? O AB continua sendo a hipotenusa. Tá? A hipotenusa não tem nome especial. Hipotenusa. Então, observa o seguinte. De acordo com o meu referencial, o cateto ele recebe um nome específico. Ele pode ser adjacente ou oposto. Depende do ângulo que eu estou tomando como referencial. Então, como que a gente define essas razões trigonométricas? Vale lembrar que razão é sempre uma fração. Então, como que eu faço essa fração? Tem que ter um número em cima e um número embaixo. Quando eu for definir o seno, o que significa seno? É uma razão onde em cima da fração entra o valor do cateto oposto e embaixo da fração entra o valor da hipotenusa. Na hora que eu for escrever ali, eu não vou escrever isso tudo. Eu vou simplificar assim, ó. Seno é cateto oposto, eu vou colocar catiope. E hipotenusa eu vou escrever simplesmente I, para facilitar a nossa escrita. Então, seno, cateto oposto em cima, hipotenusa embaixo. Cosseno, já é um pouquinho diferente. Ele é cateto adjacente em cima e hipotenusa embaixo. Tá? Então, ó, cateto adjacente em cima e hipotenusa embaixo. E a tangente, tá? Ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto em cima, catiope em cima, tá? E cateto adjacente embaixo, tá? Observa que eu só vou saber se é cateto adjacente ou cateto oposto de acordo com o referencial dos meus ângulos, tá? Se for para o alfa ou para o beta, o cateto oposto e o adjacente muda de posição. Tranquilo? Vamos agora fazer a definição, tá? De acordo com o ângulo. Então, olha só. Dei nome aqui tamanho para os lados. Tá? Do B até o C eu vou chamar de A. Do C até o A eu vou chamar de B. E do B até o A eu vou chamar de C. Cateto, cateto, hipotenusa. Então, vamos tomar como referência o ângulo alfa. Então, eu vou pensar que eu estou em cima desse ângulo aqui, ó, vermelho, tá? Então, olha só. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Eu vou lá no ângulo alfa e vou ver o cateto que está de frente para ele, tá? De frente para ele é o Azinho. Então, aqui em cima fica o Azinho. E quem é a hipotenusa? Hipotenusa não muda. Hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, hipotenusa é o C. Então, o seno de alfa, nessa situação, é A sobre C. E o cosseno de alfa? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Pensando que você está aqui em cima do vermelho. Quem é o adjacente a ele? O cateto, que está do lado dele. O cateto do lado dele é esse cateto CA, que eu dei o nome de Bzinho. Então, em cima fica o Bzinho. E embaixo, hipotenusa. Hipotenusa vai ser sempre o C. Então, aqui o cosseno de alfa é B sobre C. E a tangente? Cateto oposto ao alfa, que a gente já viu que é o A, tá? E o cateto adjacente, que a gente já viu que é o B. Então, a tangente do alfa, ela é A sobre B. Ok? Agora vamos pensar que a gente está, ao invés de em cima do ângulo alfa, em cima do ângulo beta. Vou trocar a cor aqui da caneta. Tá? Estou em cima do ângulo azul. Então vamos lá. Quem é o seno do beta? Cateto oposto ao beta é quem está de frente para o beta. Quem está de frente para o beta? É o cateto
que aí eu dei o nome de Bzinho. Então, aqui é o Bzinho minúsculo sobre o C, que é a hipotenusa. Tá? Quem é o cosseno? Cateto adjacente do lado do B. É esse ângulo, é esse lado aqui, que eu chamei de A, tá? Sobre a hipotenusa. Então, fica A sobre C. E quem é a tangente? É o cateto oposto, que é o Bzinho, está de frente, sobre o cateto adjacente, que é o Azinho, que está do lado. Então, fica B sobre A. Ok? Eu quero que vocês percebam o seguinte, tá? Vai estar escrito no próximo slide, mas observa o seguinte. O seno do alfa, esse aqui, ó, ele é igualzinho ao cosseno de quem? Do beta. Seno do alfa é igual ao cosseno do beta. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Cosseno do alfa é igual ao seno do beta, tá? Por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque alfa e beta são ângulos complementares, ou seja, se eu fizer o valor do alfa mais o valor do beta, isso vai dar 90 graus. Duas observações muito importantes. Primeiro, tendo conhecimento do seno e do cosseno de um determinado ângulo, outra maneira de calcular a tangente é fazendo a divisão do seno pelo cosseno. O que isso significa? Vamos pensar no alfa, no vermelho aqui. Tangente do alfa é a mesma coisa que eu escrever seno do alfa sobre cosseno do alfa. Sério, professor? Vamos ver que isso é verdade, tá? Então, olha só. Qual é o seno do alfa? Cateto oposto A sobre a hipotenusa C. Então, o seno do alfa é A sobre C. E o cosseno do alfa? Cateto adjacente B sobre a hipotenusa C. Então, é B sobre C. Como que a gente divide fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, faz aqui, ó, C para cima e B para baixo. Então, eu posso cortar o C com C e a nossa tangente vai ser A sobre B. Em relação ao ângulo vermelho, o que é tangente? Cateto oposto, que é o A, sobre o cateto adjacente, que é o B. Tá? E a segunda observação eu já adiantei. Tá? O seno do alfa é igual ao cosseno do beta. E o seno do beta é igual ao cosseno do alfa. Por que ocorre isso? Porque eles são complementares. A soma de alfa com beta sempre vai ser 90 graus. Vamos a alguns exemplos. Tá? Então, eu quero descobrir nesse exemplo o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos que estão definidos. Então, observe que na letra A gente não tem a medida desse cateto aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o valor desse cateto através do teorema de Pitágoras. Tá? Então, ó, cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Tá? Então, vamos resolvendo. 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Passa para o outro lado diminuindo, 9, 25. 25 menos 9, isso vai dar 16. Tá? Raiz quadrada do 16, a gente vai chegar que o x vale 4. Agora vamos fazer lá as três razões trigonométricas. Primeiro, seno do alfa. Isso é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao alfa? Quem está de frente para o alfa? Quem está de frente para o alfa é o 3. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa não importa a posição do ângulo, tá? Eu só tenho que ter como foco o símbolo de 90 graus. Então, a hipotenusa é o 5. Tá?
Cosseno do ângulo alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, que está do lado do alfa, é o valor do x que eu descobri, que vale 4. Tá? Quem é a hipotenusa? 5. E a tangente do ângulo alfa? Ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é o 3, que está de frente para o alfa, e o cateto que está do lado do alfa é o 4. Letra B, mesma ideia. Preciso desse outro valor aqui, que é o valor de um cateto, que eu não tenho, vou chamar de x, então vou logo descobrir o valor desse cateto. Então vai ficar pelo teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado é mais o outro cateto, que é o 8 ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado mais 64 igual a 100. X ao quadrado é igual a 100 menos 64. 100 menos 64, isso é igual a 36. Tira a raiz quadrada do 36. Raiz quadrada do 36 é igual a 6. Tá? Então já sei que o outro cateto vale 6. Tá? Agora eu vou fazer o seno, cosseno e a tangente do ângulo beta. Tranquilo? Professor, em todos os exercícios eu vou ser obrigado a fazer o teorema de Pitágoras? Não. Tá? Vai ter exercícios que você não vai precisar fazer teorema de Pitágoras, porque ele não vai necessitar da medida do outro cateto ou da hipotenusa. Tá ok? Podem ficar tranquilos que nem todos os exercícios fazem teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Seno do ângulo beta. Tá? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao beta? Cateto que está de frente para o beta. Cateto de frente para o beta é o 8. E quem é a hipotenusa? Hipotenusa é quem está de frente para o símbolo de 90 graus, que é o 10. Não se esqueçam, quando é fração um resultado, eu tenho que simplificar. Então aqui eu vou dividir em cima e embaixo por 2, tá? 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Cosseno do ângulo beta. Tá? Cosseno do ângulo beta. Isso vai dar quanto? Isso é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é o valor que eu achei, porque ele está aqui, ó, do ladinho do meu ângulo beta, que é o 6, e a hipotenusa é o 10. Simplifica por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Tangente do beta é igual a quanto? É igual a razão cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Já vimos que é o 8. E quem é o cateto adjacente? 6. Simplificando por 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Letra C. Vamos primeiro achar ali o valor da hipotenusa que eu não tenho, que é esse valor aqui, tá? Então, a hipotenusa ao quadrado, ela é igual, tá, aos catetos, a soma dos catetos ao quadrado. Então, é 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. 12 ao quadrado dá 144. 25 mais 144 dá 169. Raiz quadrada de 169, isso dá 13. Então, descobri que a minha hipotenusa é 13. Observe que na figura tem uns dois ângulos, o alfa e o beta. Então, o que eu vou fazer? Vou começar pelo alfa e depois, usando aquela
observação importante, eu vou calcular o do beta. Então, olha só. Tá? Seno do ângulo alfa é o cateto oposto, tá? sobre a hipotenusa. Desculpa, sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao alfa? 12. Tá? Quem é a hipotenusa? 13. Tá? Vamos fazer o cosseno do alfa. Cosseno do alfa, ele é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente ao alfa é o 5, porque o 5 está do ladinho. Quem é o cateto oposto? Não, cateto oposto não. A hipotenusa é o 13 que a gente já achou. Ok? Tangente do alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é o 12 e o cateto adjacente é o 5. Tá? Agora, o que eu vou fazer aqui usando as propriedades, tá? Ou aquela observação que eu falei no início. Vou mudar a cor aqui. Nós sabemos o seguinte, que o seno do alfa ele é igual ao cosseno do beta. Então, isso significa que o cosseno do beta vai ser igual ao seno do alfa. Então, ele também é 12 sobre 13. Eu sei que o cosseno do alfa vai ser igual ao seno do beta. Então, o seno do beta ele vai ser 5/13. E a tangente, se vocês observaram lá no início da aula, ela é o contrário. Então, a tangente do beta, ao invés de ser o 12 em cima e o 5 embaixo, ela é o 5 em cima e o 12 embaixo. Então, observa que se eu souber aquela propriedadezinha, aquela observação, fica fácil de eu calcular alguns senos, cossenos e tangentes. Tranquilo, pessoal? Então, ó, acabamos aí mais uma aula, tá? Espero que tenham gostado. Façam a lista de exercícios, se cuidem e estudem. Valeu, galera!